Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do TFPR Entrevista. Como vocês sabem, o TFPR Entrevista é um programa de podcast criado pelos servidores da UTFPR, o Alessandro Santi e o Leandro Zago. Mais uma vez, eu aqui apresentando mais um projeto realizado pela UTFPR do Campus Pato Branco, né? Eu sou Luciano Minghini, professor do curso de administração aqui do campus, e hoje nós temos dois convidados especiais que vão falar de mais um projeto de extensão, ok? Tivemos aí falas mais gerais de projetos que envolvem todo o campus, tivemos projetos que envolvem alguns cursos, projetos que estão fazendo parte dessa reestruturação dos cursos a partir agora dessa exigência da inclusão da extensão, né, da carga horária de extensão, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre exemplos disso, mais especificamente para o curso de administração. Até depois a turma que vai vender essa ideia para quem quiser aí implementar projetos semelhantes em parceria com o curso de administração, né? Eu tinha que fazer esse comercial porque eu sou de marketing, ok? Então relevem para não perder a amizade. Quem está com a gente aqui? Professor Rafael Kuramoto Gonzalez, professor do Departamento de Administração. Ele leciona no curso de Administração e em outros cursos aqui da UTFPR. Eu já falei isso para vocês nos episódios anteriores. Eu sou o único que o povo dos outros cursos não querem por perto. Tem uma boa razão para isso, mas tudo bem, faz parte. E a professora Elisângela Mara Carvalheiro, ok, que é a coordenadora do projeto chamado Gestão Empresarial, né? Eles vão contar para a gente um pouco da história desse projeto de extensão, que também pode ser considerado como um projeto de pesquisa, pelo que eles me disseram, já gerou publicação, e também aproveita muito do conteúdo do ensino de sala de aula, porque até então ele era um projeto que envolvia várias disciplinas, né, prof? Então, exato. Temos aí ensino, pesquisa e extensão convergindo para uma mesma atividade que contribui com a comunidade local. Bom, para que vocês não fiquem de saco cheio do apresentador que vos fala, vamos para a palavra para os nossos convidados. Vamos lá, comecemos pela prof. Elisângela, que é a coordenadora do projeto. Fique à vontade, prof. Quem é a professora Elisângela Mara Carvalheiro? Bom, olá, obrigada pelo convite, né? É uma experiência diferente falar para câmeras, né? A gente está acostumado a falar para a sala de aula. Exato. Imagina quem está no auditório, lá tem aquelas 300 pessoas. Assim. Eu acho que é mais tranquilo, exatamente, né? Porque eu estou vendo as pessoas, isso, então eu acho que é mais interessante nesse sentido. Isso. Mas eu sou da área de economia, sou economista de formação, né? Tenho essas coisas aí de mestrado, doutorado, né? Na área de economia. E me aventurei aí, eu sou uma apaixonada pela extensão. Acho que a universidade ela tem que entregar mais. E a extensão nos propicia essa relação entre a universidade e a comunidade externa. Então eu sou uma amante desses projetos. E foi aí que a gente iniciou em 2014 o projeto que antes era chamado Gestão de Empresas. Que show. Economista de onde, prof? Você é prata da casa aqui, que nem a boa parte do povo, né? O pessoal que está aqui, vocês sabem, né? Veio todo mundo do Rio Grande do Sul. Não é daqui, é do Rio Grande do Sul, mas tudo bem. Prof, você também é gaúcha ou não? Olha, não vim do Rio Grande do Sul, mas estudei no Rio Grande do Sul, então tem um pezinho lá. Mas eu sou paranaense. A minha formação é na UniOeste de Toledo, Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Graduação e mestrado eu fiz lá, e o doutorado eu fiz na URGS lá no Rio Grande do Sul. Que legal. Então eu tenho as duas áreas aí, Paraná e Rio Grande do Sul. Joia. E gosta de extensão. O que mais que você gosta? Dar aula, judiar dos alunos, essa é a melhor coisa, brincadeira. Por falar nisso, você está assistindo esse vídeo fora do ano letivo, ou no início do ano letivo, saiba que esses rostos cansados, é que a gente está gravando isso no final de dezembro. Então a gente está assim, só a capa da gaita, mas faz parte. Vai lá. Tirando o ambiente acadêmico, eu tenho algumas paixões, né? Uma delas são bichos, né? Eu sou uma adoradora de cachorros, né? Tenho 5 cachorrinhos. Na verdade, não são tão pequenininhos. E também sou apaixonada por plantas, né? Eu tenho um orquidário um pouquinho grande na minha casa.
Então, cuidar tá na tua rotina, né? Cuidar. Aí a extensão é cuidar da comunidade. Né? Exato. Ah, legal. Ok. Mais alguma coisa? Não? Ao longo da conversa nós vamos nos descobrindo. Ok. Então, passar a palavra para o nosso representante cotista aqui, né? Cota oriental, ok? Por favor, queridos, politicamente correto, perdoem as piadas maldosas do apresentador que vos fala. É tudo com muito carinho, né? Vocês sabem disso, eu acho. Rafa, quem é Rafael? Boa noite, professor Luciano. Antes de falar quem é o Rafael, eu queria te parabenizar. A sua desenvoltura perante as câmeras. Diferente da prof. Elisângela e de mim, né? Acho que você demonstrou aí que você nasceu para isso, né? Realmente para nós, lidar com uma câmera é algo novo e eu vou ser sincero, aterrorizante. Então eu peço desculpas se eu pareço estar nervoso, porque eu estou nervoso. Mas agradeço primeiramente o convite de vir aqui falar um pouco para o nosso público da UTFPR sobre um projeto que é um filho nosso e, querendo ou não, sempre um prazer a gente poder comentar um pouquinho sobre as proezas que os nossos filhos executam. Mas eu contar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho. Viu? Mais um. Talvez o primeiro japonês gaúcho que vocês vão conhecer. Entretanto, eu nasci no Rio Grande do Sul por acidente. Então, eu vim com 4 anos para Curitiba, onde eu me criei. A minha formação é na área de administração. Eu tenho curso de graduação e mestrado na Universidade Federal do Paraná. E no doutorado eu decidi me aventurar em terras estrangeiras, né? Rio de Janeiro. É outra língua, né? É outro povo, outros costumes. Outro país. Outro país, outra temperatura, né? Outro clima, né? Digamos assim, até mesmo as pessoas se vestem de forma diferente, né? Enfim, fiz o meu doutorado lá e hoje sou um feliz servidor da UTFPR aqui em Pato Branco. Eu posso dizer para vocês aí, com um pouco de, vamos dizer assim, de orgulho da casa, os outros lugares são bons, mas nossa casa sempre é melhor, né? Então não tem como negar que o Paraná realmente é algo diferente. E da minha vida pessoal, eu acho que eu posso dizer para vocês que eu tenho talvez 4 gostos, assim, que eu vou dizer que me vieram à cabeça. O primeiro é Coca-Cola Zero, né? Digamos que... Viciado. Se vocês, alunos da UTFPR, que estão vendo esse vídeo, são alunos do Rafael, vocês querem garantir a simpatia desse professor, coquinha geladinha zero. Zero. Não pode ser Coca normal, Coca Zero. Acho que essa aí é uma paixão que eu tenho, que não é mais importante, claro, né? Não eu só falei porque foi a primeira que me veio à cabeça. Acho que a segunda é a minha família, né? Minha família menor, minha família estendida, mas digamos que eu tenho uma filha maravilhosa, de 4 anos, que pesa 1,8 kg, é uma cachorrinha. Eu não sei se é uma cachorra ou uma bola de pelo, né? Desse tamanho, assim, né? Digamos que ela consegue ser mais brava que o professor Luciano. Eu sei que é difícil, mas ela consegue ser mais brava que o professor Luciano. E ela não consegue ser tão estridente quanto ele, mas eu acho que esse ponto tá tranquilo. Não é verdade. Controvérsia. Não é verdade. Eu acho que a terceira coisa que eu posso dizer que eu gosto muito também é ver filmes e tentar encontrar explicações filosóficas por trás de filmes, vamos dizer, banais, assim. Então, por exemplo, a gente vai lá e vê Rambo. A gente quer encontrar uma filosofia por trás desses tipos de filme e a gente consegue, né? Exato. Depende do nível alcoólico, né? Mas a gente ou consegue. do nível de coca na cabeça. O do nível de coca, né? Coca-Cola na cabeça. Então, querendo ou não, posso dizer isso, que é um prazer também. E o quarto, e talvez que eu seja até bastante, vamos dizer assim, satirizado, é o fato de eu gostar de uma modalidade esportiva chamada CrossFit. Né? Ah, isso não é modalidade esportiva, é? Tem campeonato e tudo. Oh, que legal, não sabia. Que é isso, tem campeonato. Então eu gosto muito dessa modalidade, sou um praticante, só não sou um advogado, né, da prática, né? Porque eu não fico, né,
advogando convencer. sobre e nem tentando divulgar, né? Ele Muito. tenta convencer a gente a fazer Um isso. pouco, mas eu sou moderado nessa questão. Então, acho que com esses 4 gostos aí, querendo ou não, forma-se um personagem bastante caricato aí para vocês. E aqui dentro da instituição, eu posso dizer para vocês que eu tive um enorme privilégio de, primeiro, conhecer esse grupo de professores que eu considero maravilhosos, e eles são culpados, eles que me trouxeram para esse projeto, eles que na verdade me empurraram, né? Tipo assim, vai lá, tipo, vai que é tua. E após, acho que 4 anos em que eu estou no projeto, acho que indo para o 5º ano, se duvidar, 4, 5 anos, hoje eu considero que seja talvez uma das maiores forças motrizes que eu tenho aqui dentro da UTFPR, é o que me traz muito orgulho e muita felicidade. Que show, Retorno gente. para você, que é o nosso E aí, mestre. ping-pong, eu devolvo para a coordenadora do nosso projeto, então, né? Esse projeto de extensão é um dos, tá, gente? A gente tem alguns projetos de extensão que nos traz muito orgulho do resultado, mas devagarinho a gente vai trazer todos eles aqui, não só do curso de administração, mas da UTFPR Pato Branco como um todo, quiçá, né, Santi, da UTFPR como um todo, né? A gente já tem algumas parcerias em Dois Vizinhos e Beltrão, e tá aqui o convite, gente. Se você é de Dois Vizinhos ou Beltrão e quer apresentar o teu projeto para a comunidade, é só, né, entrar em contato aí com o canal, né, da UTFPR ou com o Web Rádio, né? A Web Rádio, inclusive, já está com o e-mail, webradio-pb, @utfpr.edu.br, né? webradio-pb, @utfpr.edu.br. Bom, vamos falar desse projeto em específico, que é o Gestão Empresarial. Quem deu origem ao projeto há tempos atrás foi um grupo de professores, que alguns não estão mais com a gente, né? Eram professores substitutos, eram professores que se aposentaram, mas a liderança sempre teve nas mãos da Prof. Elisângela. Então, Prof, conta pra gente, como é que foi a história do Gestão Empresarial, como é que ele chegou aonde ele chegou nesse ano de 2022? É uma história longa, de altos e baixos, né? Como todo projeto. O Gestão Empresarial ele começou em 2014, né, com um grupo de professores que estavam procurando desafios. Não sei se vocês, não é da época de vocês, né, mas eu estou na UTF há 10 anos. Esse mês agora fez 10 anos que eu estou aqui. Que show! Em 2012. E esse Entrou grupo... adolescente aqui, né? Entrou adolescente. Sim, bem jovem. Explica do passado. Brincadeira. Esse grupo de professores tinha, né, dentro lá do plano de ensino, uma tal de APS. Atividade prática supervisionada. E normalmente dava assim, umas atividades assim, né, para os alunos fazerem exercícios. E eu e um grupo de professores ficavam, poxa, a gente podia usar isso para uma coisa mais eficiente, que desse mais resultado e que eles pudessem aplicar realmente, né, a prática da administração dentro da questão das empresas. E aí a gente teve a ideia na época de juntar um grupo de professores. Então tinha um professor de RH, que na época era Giovana Pesarico, tinha um professor de marketing, que era o Guilherme Vítima, que era o substituto na época, e eu, né, da área de economia, meio de bicona ali no meio, mas botando fogo. Não, vamos fazer, né? Eu ajudo, não sabia muito bem como fazer, né? Até porque a gente da área de economia não tem essa noção do que é um ambiente interno de uma organização, né? A prática administrativa para a gente ainda era para mim ainda era uma coisa meio difícil de apropriar até hoje, né? A nossa discussão que é ambiente interno, externo, ainda minha cabeça de economista ainda me confunde. Micro, macro, tudo é diferente na economia e na gestão, gente, são níveis diferentes. Então esse grupo de professores, né, pensando nessa prática, por que não fazer isso, né? Trabalhar a questão da gestão. Tá, mas de que forma? Então, a gente foi para a Amazon e compramos um monte de livros de empresas consolidadas, né, no mercado. Legal. Grandes empresas que tinham os livros publicados da história dessas organizações. Compramos, assim, 15 livros para ter como base. E a gente começou, então, os alunos incorporaram essas empresas, estudaram os livros. E a partir desses livros, eles tinham que tomar decisões estratégicas nas áreas, né?
de produção, de logística, Como de se fossem marketing. gestores. E aí a gente montou uma equipe de gestores. Então tinha o CEO, tinha o diretor de marketing. legal. Então eles montaram a equipe de gestão da empresa que eles estavam, né? Claro, tudo no mundo hipotético, porque a gente não tinha acesso a informações reais dessas organizações. E foi, né? Então a gente lançava, na época tinha um jornal, que era onde eles recebiam as instruções do que eles podiam fazer, né? Era ADM News, bem original. Eu sou muito boa com nome, né? O nome é comigo mesmo. Então era isso. E a partir desse jornal, a gente trabalhava com ciclos também. Nesse jornal a gente publicava o que estava acontecendo na realidade que ia impactar a empresa. Então, a lei da terceirização, aconteceu alguma coisa, o governo implementou uma taxa de juros maior. Então a gente colocava situações e a partir daquelas situações eles tinham que interpretar qual é a decisão que tinham que tomar na empresa. Que legal. Isso foi, né? Choradeira, reclamações, tanto dos professores quanto dos alunos, isso foi evoluindo. Até o primeiro ano a gente apanhou bastante, né? Como fazer, qual é a prática. Eu não tinha esse negócio de metodologias ativas, né? Era meio no achômetro. Deu certo isso, deu certo aquilo, vamos repetir. Aí se não deu, a gente tira, vamos para o ano. E os alunos, né, eles compraram a ideia. Isso foi bem legal porque eles viram a prática. E como o curso ainda era anual, então a gente rodava isso desde o começo do ano. No meio do ano, quando os alunos já entenderam a empresa, a gente quebrava e demitia todo mundo, fazia uma recontratação e mudava de empresas, né? E aí eles, poxa, mudei de emprego, agora tem que me adaptar a uma realidade. Então a gente trazia a vivência. Pra não cair no mesmismo, né? Mas ainda num ambiente hipotético, né? Criado, uma situação que não por mais que a gente trouxesse informações da realidade, não era efetivamente a gestão de uma organização, né? Era algo criado, um ambiente simulado para que eles pudessem aplicar as práticas de gestão e os conflitos, né? Professor Rafael, o que tinha de conflito era uma festa, né? A gente não sabia medir aí questão de liderança, né? Quem fazia o quê? E aquela história, né? A gente montava equipes de 6, 7 alunos e esses alunos de várias disciplinas tinham que trabalhar juntos. Que legal. Mas aí tinha uns que trabalham mais, outros que trabalham sempre, menos, né? contorno, né? E isso sempre dava confusão e era muito legal porque aí a professora de RH trabalhava a questão de conflitos, como gerenciar. E aí eles podiam demitir quem não trabalhasse, então gerava o maior, assim, né? Foi uma prática bem interessante. E aí surgiu, então, uma época que era gestão de empresas. Né? Em 2014 a gente rodou dessa forma, 2015 a gente também rodou dessa forma, né? Ainda com empresas fictícias, mudando de empresa para eles não copiarem, lógico. Sim. Se apropriarem do que já tinha sido. Em 2017, trouxe uma colinha, em 2017 a gente foi para o ambiente real. Nós falamos, não, agora a gente já tem know-how suficiente para trabalhar com empresas reais, trazer essas empresas para dentro da universidade e aí sim aplicar a extensão. Porque até então era uma atividade de ensino, trabalhada entre as disciplinas, entre os professores, e aí era o convite, né? Aqueles professores que quisessem se inserir no projeto, todos eram convidados, e aqueles que se sentissem, né, que observasse o projeto como algo prático para a disciplina, entravam no projeto e dentro da carga horária da disciplina, eles colocavam atividades dentro do que estava sendo aplicado, né, todos os conteúdos, né? Então, tinha disciplina que entrava no começo, tinha outras que entravam no meio, dependendo como estava rodando o conteúdo da disciplina. E aí, em 2017, né, vamos para a prática. Agora a gente já tem aí 3 anos de experiência, vamos rodar na empresa real. Deu tudo errado, né? Eu fui um dos que aceitou essa doideira, gente. Então... Aí deu tudo errado, não. Tudo não, né? Mas aí, quando vai para o mundo real, muda de figura. Sim. Porque nós trabalhamos com micro e pequenas empresas. Né? Então, o gestor, ele criou a empresa. Então, aquilo para ele é um filho. Né? Eu sou dono da empresa, eu vou gerir a minha empresa do meu jeito. Não está dando certo, mas é eu que estou fazendo. Aí vem uma equipe de fora, de estudantes que não são formados, claro, com a tutela dos professores, fazer o diagnóstico da empresa. Então, nessa época, os alunos conseguiram aí fazer uma seleção de 6 empresas, e aí a gente trouxe essas empresas, mostrou o projeto, todo mundo, nossa, muito legal, vamos participar, né? E aí esses gestores todos empolgados no primeiro mês.
quando saiu o diagnóstico, primeiro diagnóstico, que a gente começou a apontar, né, lacunas, algumas, não digo falhas, mas algumas interpretações das gestões equivocadas, né? Tal das oportunidades de melhoria, né? Né? Começou a mexer na ferida do gestor, aí travou, né? Esses gestores começaram a não passar mais informações para os alunos, e aí eles começaram a frustração, por isso, né, que deu errado, a frustração porque eles não recebiam informações da empresa, recebiam poucas informações, e com essas poucas informações eles tinham que trabalhar. E, de novo, né, a gente trabalhou com 7 ou 8 disciplinas rodando ao mesmo tempo, então a gente tinha o projeto de ensino rodando junto com o projeto de extensão. Imagina gerenciar tudo isso, né? Para minha cabeça, e para a cabeça dos professores e para a cabeça dos alunos. Então, são grupos, né, que tinham turmas diferentes, porque o aluno que fazia uma disciplina de RH não fazia a disciplina de produção, aí eles tinham que se conversar entre eles. A gente ainda fez a loucura de trabalhar com períodos diferentes, era com o 3º e com o 4º ano, então você tinha alunos que estavam dentro segundo também, porque a minha disciplina era do segundo, gente. Então o segundo prestava serviço para o pessoal do 3º ano. Olha. E o 4º para o 3º. Então eles, né, se viram meio loucos aí para gerenciar tudo isso. Mas conseguiram, fizeram. Então a proposta do projeto geralmente era: faça o diagnóstico, obtenha essa informação do que é a empresa. A partir do que é a empresa, você faz análise das principais áreas da administração. A gente começou, então, dentro dessa análise do mundo real, perceber que a gente podia atacar 4 áreas principais: produto, processo, pessoas e mercado, que foi o que a gente trabalhou. Claro que umas áreas para algumas empresas eram mais, para outras empresas eram menos, né? E aí a gente começou a ter problema com as disciplinas, porque a gente trabalhando com micro e pequenas empresas, para a área de produção, às vezes, não tinha muita informação para ser trabalhada, diferente da área de pessoas, diferente da área de produto. Então, tivemos que trabalhar com essa relação aí de como trabalhar essas áreas dentro da disciplina. Mas enfim, né, terminou aí, para não me alongar tanto, 2017, a gente entregou o diagnóstico para essas empresas, identificou lacunas e fez as proposições de melhoria mediante um relatório, apresentou para essas empresas. Claro, veio feedbacks positivos, né? Porque até então tu tem uma gestão e alguém olhou de fora a tua gestão, por mais que você não vai implementar aquilo, isso pode propiciar um outro olhar para o teu negócio. Uma reflexão. Exatamente, uma reflexão. Dá dor de cotovelo, mas a pessoa vê que ajuda, né? Ajuda. Isso. Aí em 2018... nós pensamos, empresa do mundo real, a gente ainda não tem know-how suficiente, então vamos pensar em alguma coisa que está no processo de formação. Né? Verdade. Aí nós fomos para as incubadas. Aí é nosso chão, a gente pode dar mais suporte, até indicar processos de gestão para serem implementados, coisa que não tinha. Aí foi meu primeiro ano, inclusive. Foi exatamente, Rafa. Quando eu entrei. Que a gente trabalhou com o ITEC-PB. Né? A gente foi para as empresas incubadas, ao todo nós trabalhamos com 5 empresas incubadas. E vou dizer que foi a melhor experiência que a gente teve, né, em termos de projeto, porque esse sim, né, só tem empresas incubadas, talvez aqueles gestores não tinham formação na área de gestão, eles sabiam muito bem do produto que eles estavam comercializando, né, tentando comercializar alguns já uma fase mais madura de empresa, então eles sabiam muito bem do produto, mas as outras áreas da gestão ficavam ainda com alguma lacuna. Eli, se você me permite, essa tua reflexão, eu acho que ela casa muito bem com a experiência de 2017 com 2018. Em 2017, vocês estavam trabalhando com um grupo de empresas em que os empreendedores, os donos, eles tinham características muito tradicionalistas, digamos assim, né? São empresas já consolidadas, empresas que já estavam no mercado. Era um grupo de empreendedores com essa característica. Agora, quando vocês foram para a incubadora, quem está na incubadora, geralmente essas empresas estão em algum processo de assessoria e consultoria. Chegamos nós também com essa plataforma, para eles é muito mais natural. Mais gente para me ajudar. Mais gente para me ajudar. Desculpe te interromper. Não, por favor. E o legal do projeto é que não tem nada formatado, né? Então a gente vai construindo mediante a realidade que a gente observa.
Então, na ITEC PB, como o Rafa disse, a gente teve essa abertura, né? Inclusive o secretário deu carta branca, né? Podem entrar e podem trabalhar com as empresas, e a gente teve, então, uma maior flexibilidade e uma maior informações dessas empresas. Claro, né? Nós não pegamos a parte financeira, né? Porque as dores da parte financeira é a parte mais sensível, mas as outras áreas a gente teve várias informações. E essa construção, a partir dessas empresas incubadas, trouxe mais experiência para a gente, porque a gente conseguiu entender aonde a gente podia atacar, né? Quais são as nossas fortalezas, digamos assim, em termos de projeto. E aí a gente percebeu que não adiantava colocar todas as disciplinas dentro de um projeto, porque na hora de rodar, a gente não conseguia dar conta de tudo isso, né? Então, ao invés da gente usar as disciplinas, a gente usou os professores como tutores do projeto. Então, os alunos ainda eram os alunos ali do 3º ano, que é o que a gente roda esse projeto, já que no 4º ano tem outro projeto de extensão. Esses alunos do 3º ano eram os mentores, os executores do projeto. E a partir desse know-how das outras experiências, a gente conseguiu, então, moldar uma equipe de tutores, de professores para assessorar esses alunos. Então, você tinha uma equipe de alunos montada, né, com diretores, e aí eles elencavam qual era a equipe que eles queriam montar, né, qual a estrutura, o organograma que eles queriam criar dentro da empresa deles. Então, geralmente tinha um CEO, porque era esse CEO que recebia a informação dos professores, que eram os tutores, e repassava para os demais, e tinha os diretores que eles mesmos criaram a hierarquia que eles achavam mais conveniente dada a equipe que eles tinham. E esses alunos, então, iam até as empresas incubadas, analisavam a empresa, faziam um diagnóstico, levantavam possibilidades de melhorias, né, em termos do que era a gestão da organização, e faziam a proposição. Nossa, me enrolei todo. Fazer uma proposta, fazer uma proposta para essas organizações, ainda em forma de apresentação, né? A gente apresentava para os gestores qual era as ideias de melhorias, né? Que maneiro. Eu acho que uma coisa importante para acrescentar na fala da prof. Elisângela, agora eu que me enrolei, né? Ela já mencionou que não havia um formato, não havia um template assim e normas. E isso também era refletido na forma como os nossos alunos se organizavam. Então nós demos para eles a liberdade para eles criarem as suas próprias equipes autogerenciáveis. Eles criavam a sua estrutura, como a prof falou, eles criavam o seu fluxo de comunicação, eles que criaram os seus fluxos de trabalho, determinavam autoridade, responsabilidade, deveres, prazos, e tudo isso, se você não aplica os seus conhecimentos administrativos para o diagnóstico da empresa, mas para a organização do seu trabalho, você já está exercendo essas funções que são aprendidas durante o curso da faculdade. Então, querendo ou não, é um aprendizado ali que a gente vê que é em 2 esferas. Um é na própria internalização do conhecimento deles aplicarem para eles se organizarem, e o segundo é deles olharem para fora, fazer um diagnóstico e tentar externalizar esse conhecimento. Então é muito interessante essa proposta, porque ela é quase que um círculo, né, digamos assim, que ele é virtuoso e viciante. Por favor, ele, desculpa. Bom, os alunos podem dizer se viciante ou não, né? Virtuoso e tortuoso. Só fazer um parênteses. Coisas que a gente percebeu de 2017 para frente. Aluno sendo chamado para estagiar nas empresas que atuou, né? Aluno trabalhando nas empresas que atuou na gestão empresarial. Nós tivemos alguns projetos que a gente viu acontecendo, né? Então dava sugestão, de repente, uma das sugestões que eu lembro, se você me permite, por favor, foi a gente sugerir uma empresa mudar de endereço, gente. Olha o nível de intimidade, vamos dizer assim, que os alunos teriam que ter para dar uma sugestão como essa. E aconteceu. A empresa mudou de endereço, criou toda uma proposta de identidade visual para isso, tal, papai. Então, cara, isso não tem preço. Isso arrepia. É muito legal.
por favor. E o mais legal disso tudo, Luciano, é os alunos, né? Professora, você viu que eles implementaram a logo que a gente montou para a empresa lá na empresa deles? Então, eles, né? A satisfação que os alunos têm quando eles propõem uma melhoria e a empresa, por mais que diga não na hora, né? Porque todos vão dizer não, né? Mas depois fazem a implementação, é algo assim impagável, né? Porque o resultado do que eles tanto trabalharam durante o processo de construção e a empresa acatar isso como uma solução que pode ajudá-los, não tem preço, né? Aquelas coisas que não tem preço, impagáveis, né? Vou ter que fazer uma pergunta intermediária aqui. Beleza, tudo caminhando bonito. E como é que foi a pandemia? Porque a gente passou pela pandemia nesse inteirinho, né? Bom, pense em professores analógicos sendo jogados para o ambiente digital, né? Foi torturante para a gente, imagine para os alunos, né? Foi algo bem complexo, assim, né? Tava indo tudo bem, as mil maravilhas, aí a gente já modernizou, né? Em 2019 a gente abriu um edital, Ah, é verdade. Abriu um edital, nós tínhamos mais de 30 empresas que concorreram. Edital com critérios, né, para escolher as empresas, né? A gente pensando quais eram as empresas mais adequadas para os nossos alunos, era algo mais organizado. Aí a gente, né, cresceu, né? Sim. Até a própria formação da equipe, a gente amadureceu e os alunos se né, novamente. Eles formaram as equipes e eles tinham o processo de desligar de novo se houvesse alguém que não estivesse trabalhando, eles podiam desligar. Eu lembro que a prof. Elisângela, ela exigia dos CEOs, né, dos diretores gerais das equipes, para formalizar quando o aluno, olha, tá aqui a justificativa, tal, tinha que postar uma carta, né? Cara, show de bola, empresa de verdade, né? A gente formalizava tudo, né? Até porque se eles estivessem numa empresa real, então, só para vocês entenderem, a gente atendia empresas reais e os alunos criavam uma empresa de assessoria por trás. Então, eles estavam, não pode falar, né? Consultoria e assessoria. Tem problema, não tem problema. Eles criavam uma empresa aí de assessoria em que eles tinham que gerir a empresa deles para prestar um serviço para a empresa que eles estavam atendendo. Exato. Então, nesse processo de gestão, tudo tinha que ser formalizado, né? Então, se alguém não estava trabalhando a contento, tinha que receber uma advertência, não pode demitir alguém do nada, recebia advertência formal. Então, eles eram estruturados numa empresa para trabalhar dentro dos critérios de uma gestão, para que eles pudessem entender também quando eles estivessem olhando para a empresa real, né? E esse ponto que a prof falou é muito interessante no ponto de vista pedagógico, porque primeiro a gente começa a dar poder para o próprio aluno ser o avaliador do par. Sim. Então, não é mais um professor que está exercendo esse tipo de autoridade em cima do aluno. Na verdade, são entre eles realizando esta avaliação mútua entre eles. Até porque, desculpa, Rafa, mas só para ilustrar o que você está falando. O nosso foco é nas hard skills. É no conhecimento de marketing, de pessoas, de economia. Esse trabalho que a gente só estimulava que acontecesse formalmente entre eles, está nos soft skills, que não tem disciplina para isso, gente. Isso aí é só realmente no dia a dia, lidando... Fazendo, né? Desculpa, meu querido. Não, era somente isso, era dizer que eles começavam a exercer esse tipo de responsabilidade. Sim. E, querendo ou não, eu acho que esse momento a gente começa a fazer uma virada, em que o professor ele sai de cena como um membro ativo, e agora a gente se torna mais consultivo, e a gente torna o aluno menos passivo e mais ativo, não somente no processo de aprendizagem, mas também no processo de avaliação. Então, quem dá a nota é ele, não nós. Isso ajuda bastante a eles criarem um compromisso entre eles. Show. E o mais interessante é que, normalmente, quando você trabalhava na disciplina equipes, eles eram parceiros, né? Quem não faz, o outro, né? Vou te ajudar, depois você me ajuda. Nesse caso, como eles tinham um volume de trabalho grande para analisar as empresas e gerir a própria empresa deles, se um não fizesse, sobrecarregava os demais. Sim. Então, eles eram muito honestos. Assim. Na avaliação, a gente recebia feedbacks sinceros. Ó,
a pessoa não fez, então era interessante esse processo de autoavaliação e de avaliação deles, né? E aí eles, na primeira avaliação, tinha sempre os encostados, a partir da segunda, raramente a gente via alguém que não fazia nada, porque sabia, né, que ia ter consequências aí dentro das disciplinas. E tem mais um ponto que eu acho que mudou a chave para os nossos alunos. A partir desse momento em que eles começaram a ser mais protagonistas do processo como um todo, eles param de enxergar o professor como aquele ser que vai me julgar, que vai me dar nota, e começa a ver como parceiro, porque a questão dele agora é entregar um produto para um empreendedor, para um gestor. Então ele sabe que ele tem que se apoiar no professor para ele conseguir entregar um produto melhor. Então, eu acho que é bem interessante essa mudança, porque nós, professores, é muito importante que a gente saia desse papel em que eles vêm com um distanciamento muito grande, inclusive, às vezes, com um certo preconceito, ele é o professor, não vamos, mas agora não. Agora o professor se torna um parceiro deles para eles entregarem um produto melhor. Sim. Por mais que tenha ainda um certo distanciamento, a gente colocou todo mundo no mesmo nível, né? Então, o aluno passou a ser protagonista e o professor passou a assessorá-lo, né? Nesse processo. E apesar da gente ter ainda alguns elementos que a gente precisa aprimorar, mas aí entra a lógica da metodologia ativa. Aí deu um estalo, né? O que nós estamos fazendo é o quê? Show de bola, boa, bem lembrado. Aí esse estalo, fomos para os livros, né? Porque a gente vive estudando, né? Todo mundo acha que o professor acaba, não, gente, vocês vão ver, a gente sempre estuda na vida, né? Isso é um processo de autoconhecimento que a gente sempre vai refazendo. E a gente fomos para os livros e descobrimos que o que a gente estava fazendo era a aprendizagem baseada em projetos, né? Do tal do Bender, né? O ABP. E a partir daí saiu um monte de ideias novas, né? Então eles falam que eu sou coordenadora, mas eles estão tirando deles da reta, tá? Então o professor Rafael e o professor Luciano participam desse processo. A gente assume que a gente quer tirar da reta. Se deu tudo errado, a culpa é da eles, se deu tudo certo, a culpa é da eles. Então é simples assim. Mas eles são parceiros nesse processo, então a gente sentou e descobriu que a gente, claro, a gente tem coisas a aprimorar nesse método, mas a gente está nessa linha aí do ABP, né, aprendizado baseado em projetos. Uma coisa que vocês me fizeram lembrar de 2019 foi quando nós tivemos um problema com uma equipe inteira, né? E eles falaram, a gente não quer brincar mais, né? Porque eles estavam vinculados a uma disciplina, que é a disciplina pivô, que era a disciplina de economia da professora Elisângela, e as nossas disciplinas a gente trabalhava orientando as equipes, né? E aí os alunos, eu não sei se eles chegaram a cancelar a matrícula na tua disciplina, eu não lembro agora, mas eles falaram, não quero brincar mais, né? E aí tinha uma empresa que ia ficar sem ser atendida. Os líderes das outras empresas se juntaram e formaram a quinta empresa. Mais importante que isso, foi o processo para a formação disso, porque nós demos a liberdade para os alunos, a gente falou, temos esta situação, temos este problema, vocês vão decidir como que nós vamos realizar. E foram dadas algumas alternativas, que eles tirassem um membro de cada equipe para formar uma nova equipe, que eles fizessem uma escolha, uma votação. No final das contas, eles decidiram manter as mesmas equipes, só que os chefes, os CEOs, né, de cada equipe formou essa última equipe. Eles absorveram os alunos que não queriam ter uma equipe porque eles não se sentiam líderes para desenvolver esse trabalho, então eles viraram funcionários das outras equipes e os CEOs viraram a quinta equipe. Eles decidiram isso. Exatamente, não foi nada imposto, né? Não há regra, não há normativa. Foi uma criatividade deles. Sim. Tá, isso ilustra. Mas vamos voltar, vocês estavam me enrolando, eu perguntei de 2020, 2021, pandemia. Como é que vocês se viraram com o projeto de extensão durante a pandemia? A primeira vontade era, acabou tudo, cancelamos o negócio, não vamos fazer mais nada. Como é que nós vamos gerenciar esse processo? Né? Primeiro ano de pandemia, acho que foi complicado para todos, né? Para todo mundo. Todo mundo, né? Para a gente se reorganizar. E essa ideia que a ele falou de acabar com tudo foi, acho que, a primeira coisa que passou na nossa cabeça. A primeira né? coisa, mas depois, né, a gente não larga o osso, né, como dizem, nunca, jamais. Ela não largou osso. Ela não largou. E pensamos bem e resolvemos fazer o projeto, até porque a UTF ainda estava na confusão da disciplina, não dá disciplina, vamos, né,
vamos dar, não vamos, e aí a partir do segundo semestre resolveram que as disciplinas seriam à distância, e a gente falou, uma sacada, né? Então vamos pegar as disciplinas, executá-las dentro do projeto, porque daí a gente teria a prática junto com os conteúdos, o que facilitaria aí tanto rodar das disciplinas para agilizar o processo, porque, não sei se vocês sabem, mas o curso de administração na época ainda era de um ano, era anual. Então a gente teve aí que lecionar disciplinas que eram do ano inteiro em 4 meses praticamente. Exatamente. E o projeto rodou em 4 meses também, né? Então a gente selecionou algumas empresas meio por convite, né? Um número menor de empresas, acho que foram 3, se eu não me engano, né? E a gente rodou então em 2020, né, no auge, todo mundo com medo, né? A gente não sabia o que era a pandemia, o que fazer. Aluno assinava um termo dizendo que ele não ia visitar a empresa. Eu lembro disso. Vocês não vão visitar a empresa porque por enquanto não pode, né? Isolamento social. Aí teve uma equipe que foi na empresa, meu Deus, me deu 10 tipos de medo, né? Levaram o Covid ou trouxeram o Covid. E as primeiras semanas foi desespero para saber se alguém tinha pego, né? Mas deu tudo certo, não me pegou nada. Mas aí a gente teve que adaptar realmente o projeto. Não podia fazer visitas dentro das empresas, o que de certa forma facilitou. Por quê? O curso de administração é noturno. Então, para os alunos fazerem reuniões com os gestores, eles tinham que abrir, né? Os gestores tinham que abrir mão aí do período de descanso, que era o período da noite, para conversar com esses alunos, né? Ou os alunos tinham que pedir dispensa do trabalho para poder fazer reunião com as empresas. Quando a gente vai para o ambiente virtual, poxa, né? Qualquer horário eu posso fazer uma reunião e eu não preciso me deslocar. E os gestores foram mais receptivos nesse sentido. Então, as reuniões aconteciam, todas elas online. Então, os alunos marcavam essas reuniões pré-estabelecidas, montavam um cronograma com os gestores e faziam as entrevistas para extrair esse diagnóstico, para entender o comportamento lá da gestão, né? O que estava sendo feito de gestão dentro da organização. Não dá para negar que a grande revolução do Covid foi o Google Meet, né? Ah, sim. Então, ele foi largamente utilizado tanto em sala de aula para conteúdo, quanto em sala de aula para realizar as reuniões com as empresas. Então, foi, vamos dizer, a nossa saída para que isso tudo pudesse acontecer. E uma coisa interessante que a gente percebeu no período da pandemia é a questão da informalidade. Então, quando os alunos marcavam uma reunião presencial, tinha toda uma estrutura formal, né? Quando essa reunião era marcada online, né, via Google Meet, existia uma informalidade e a extração de informação ficou feio, né? Sim, tá correto. Mas é o que acontecia, né? A gente entrevistava, conversava. As conversas nessa questão da informalidade trazia muito mais informação porque o gestor relaxava, né? Então ele contava mais o que estava acontecendo na empresa do que no presencial. E isso foi um ganho com a pandemia. Que legal. Apesar do distanciamento, né? Então, muitos alunos precisavam ir até as empresas, por exemplo, para a produção. Como é que você vai entender uma produção de uma indústria se você não for lá visitar o processo? Você não consegue, só com alguém te contando é uma coisa, mas você observando os gargalos lá do processo é totalmente diferente. Então, algumas coisas não foi possível realizar. Então, dentro das quatro dimensões, produto, processo, pessoas e mercado, algumas áreas ali ficou meio descobertas pela falta de poder ir visitar. E a gente criou em 2020 um novo desafio, né? Nós resolvemos ajudar o pessoal de 2 vizinhos. Já não bastava a gente estar como projeto, a gente resolveu apoiar um projeto. Apoiar, junto com o projeto de gestão, um projeto lá de 2 vizinhos também, para algumas... agroindústrias familiares, né? Nossa, então, é verdade. Inclusive fui lá dar treinamento, quando liberaram a gente fazer algumas atividades. Isso não foi 2021? Começou em 2020 para 2021. Tá por isso. Mas a pandemia gerou uma dificuldade imensa para a gente, né? Nós, professores, somos acostumados a estar em sala de aula, a ouvir, a dar conselho. É o nosso habitat, né? E aí isso foi para o ambiente virtual, né? Então,
WhatsApp toda hora tocando com algum aluno pedindo informação do que fazer com o projeto. Então foi uma experiência Aprendemos interessante. que o WhatsApp pode ser usado para o trabalho também. Exato. E 2020 foi uma grande escola para 2021. Né? Vamos ser justos, em 2020 muitas coisas foram feitas às pressas. Muitas coisas não foram organizadas da forma como nós gostaríamos e nós tínhamos feito em outros anos. Mas 2021 quase que entrou no modo automático novamente, né? Exato. É o tal do saber fazer, né? A gente tinha um processo construído, desconstruímos e fomos para 2020. Bom, agora em 2020 a gente já tinha know-how para 2021, né? E aí isso facilitou muito as nossas ações e até os cronogramas, as atividades que deveriam ser desenvolvidas, como desenvolver essas atividades, facilitou bastante nesse processo. O pessoal estava nadando de braçada ali, porque a gente conseguiu, já me entreguei aqui com o parque de você. 5 bolsistas para apoiar o projeto. 5 bolsistas. Né? Foi artigo publicado no CCCIT, foi artigo publicado em eventos da área de gestão, da área de ensino e pesquisa. Né? A gente teve, no CONAP, né? No CONAP e no ADMPG, se eu não me engano. Verdade. Então inclusive ganhamos prêmio. Pois é, então, durante a pandemia, então onde a gente pensou que a gente teria maior dificuldade, né? Então, acabou tendo essa alavancagem, porque, claro, teve subsídio, teve apoio da instituição, mas foi um edital da PROREC, né, de apoio a atividades que pudessem ajudar a comunidade externa. Então, eu acho que foi um aprendizado muito interessante. Por isso que eu perguntei, a Covid veio realmente para alavancar alternativas de solução do saber fazer que a gente não teria desenvolvido se não tivesse passado por essa crise. Legal. E aí, chegamos em 2022. O mais legal de tudo é que a gente já tinha um projeto formatadinho, né, para o ambiente virtual, e aí a gente volta para o presencial. Muda tudo de novo. Muda toda a lógica. E nessa mudança, já que a gente ia mudar, a gente resolveu mudar totalmente, né? A gente, até uma própria experiência do curso de administração, trouxe uma gestora de uma instituição que veio contar a história da instituição, e nessa palestra a gente teve uma sacada. Talvez essa lógica de trabalhar com organizações, a gente possa dar mais suporte, ajudar mais as organizações, as instituições do terceiro setor. E o nosso, eu digo que é o nosso caso, né? Até o pessoal lá já sabe disso, né? A Casa de Apoio Gama nos abriu as portas totalmente. E para quem não conhece, vão até lá. É um trabalho fantástico que eles fazem de acolher pessoas, né, que estão em tratamento oncológico que vem para a cidade de Pato Branco para fazer esse tratamento. Nossa! Para fazer esse tratamento, e é um projeto fantástico de acolher, de dar suporte psicológico, né, de dar um lugar para essas pessoas ficarem. E pensando nessa questão do terceiro setor e nessa casa de apoio, a gente notou que essas instituições, elas têm negócios para sustentar, né, a ação social que elas fazem. E aí nossa primeira experiência, então, está sendo, do terceiro setor, está sendo da Casa de Apoio Gama. Eles têm negócios, né? Então, vou fazer um merchandising, tá, gente? Eles têm uma loja de chocolate. Fantástico chocolate. Vão até lá provar. Eles têm uma lavanderia. Muito legal. Muito interessante a lavagem que eles fazem, né? A qualidade do serviço que eles oferecem. E eles têm um brechó. Baratíssimo. Se fosse vocês, iam lá comprar. Muito. Até vestido de noiva. Tem de vestido tudo, de festa, de noite, tudo. Tirando o merchan. Então, a gente resolveu, então, atuar nessas 3 áreas de negócios do Gama com o projeto de gestão empresarial. Só que pensem, né? Essas organizações, normalmente, elas são criadas por voluntários, né? Pessoas que talvez não tenham conhecimento de gestão, mas que têm uma boa vontade de fazer algo. Né? E aí, acompanhando o processo, a história do Gama, a gente percebeu que isso se concretizava lá. Então, tem as diretoras,
tem os voluntários, tem alguns funcionários que trabalham nesses negócios e eles ainda estão aí, né, tateando na questão de gestão. Eles têm boa vontade com os negócios, eles estão fazendo o negócio funcionar, mas a gente percebe que poderia ir além, né? Trazer mais resultado para a instituição. E aí, com esse olhar, os alunos novamente, né, abraçaram a causa. Eu digo que agora é um projeto com sentido, faz diferença, né? Você fazer algo por uma causa, isso traz uma sensibilidade maior. E a gente está bem feliz, né, Rafael, com o engajamento e o protagonismo desses alunos. A iniciativa que eles tiveram, a gente tem esse ano uma turma bem pequena, mas eles abraçaram a causa, né, realmente atenderam os 3 negócios. E esse ano a gente resolveu mudar de novo, né? Como sempre, inovar faz parte do processo de construção. Como eu disse lá no início para vocês, né, o projeto de gestão empresarial, ele é uma construção a partir da realidade, então a gente vai moldando o que vai acontecer a partir do que a gente observa que é a necessidade das organizações. E a gente percebeu que essas senhoras, né, os voluntários dentro da Casa de Apoio Gama, eles não precisavam de sugestões de melhorias como a gente vinha construindo até então. Então, claro, tinha que ser feito um diagnóstico para entender os negócios, mas não adiantava dizer para elas, vocês têm que fazer uma ação de marketing, porque elas não iam saber fazer isso. E aí a gente entregou para os alunos um novo desafio. Então, ao invés de você dizer o que tem que ser feito, vocês vão ensinar como fazer. Então, os alunos, chorando muito, né? Mas não tiveram muita opção. Eles criaram cursos de formação para as áreas que a gente identificou de lacunas. Claro, são as principais áreas, né, que a gente identificou como lacunas. Eles proporam, então, cursos de formação para qualificar essas pessoas, as diretoras, os voluntários e os funcionários, para que eles pudessem, num segundo momento, implementar essa melhoria dentro da instituição. Então, foi uma inovação que nós criamos. Mais uma vez, né, Rafa, foram os alunos que identificaram as oportunidades, né? Bem importante isso, né? Como a professora falou, foi realizado um diagnóstico no início e os alunos identificaram quais eram os pontos chaves que eles deveriam atuar e, em conjunto com a direção do Gama, eles decidiram quais pontos que eles iriam realizar essas ações de formação. E aconteceu em, acho que, 6 noites? Foram 6 noites de formação. Aconteceram agora no mês de novembro esses 6 encontros. Boa parte na UTFPR, outra metade no Gama mesmo, né? Esses cursos de formação. E eu acho que foi uma experiência que foi um ganha-ganha para todos os envolvidos, de uma forma que nós não tínhamos calculado. Sim. Dos próprios alunos, a gente acabou escutando alguns dos feedbacks e algumas das coisas mais bacanas que eles falaram, acho que dá para resumir em 2 palavras, era a questão do propósito. Pela primeira vez eles se engajaram num projeto de extensão em que eles enxergaram um propósito e isso daí faz com que realmente o engajamento deles, a preocupação em entregar um bom resultado, de se envolver de outra magnitude. E talvez o outro momento que eu acho que é muito interessante para os nossos alunos é que alguns deles começaram a se identificar com a docência. Sim. Exato. Porque o curso de administração, por si mesmo, ele não é um curso que tem essa base, né, que cria-se professores. Não é que nem um curso de licenciatura. Então, quando a gente colocou os alunos neste papel, a gente começou a identificar que alguns deles começaram a se identificar com a docência e a gente começou a identificar também que vários alunos que a gente viu que eram muito tímidos, que não tinham muita capacidade de se comunicar, lá eles desabrocharam. Nossa, cara, foi incrível, assim, né? Positivamente surpreendente. Exatamente. Os alunos quietinhos em sala de aula, de repente eles estavam dando aula de um jeito, assim, foi incrível, né? Foi uma experiência, a gente ficava, nossa, eu não acredito que está acontecendo isso. E isso foi muito interessante. E para o Gama, principalmente, eu acho que foi para eles uma ferramenta muito interessante. Além de se capacitar, claro, né, para eles executarem todas essas melhorias que eles desejam, né? Não é mais uma imposição nossa, foi ver muito
o sentimento de orgulho que aquelas pessoas que participaram do curso começaram a ter deste processo. Até queria contar um caso, já falei com vocês, hoje eu tive a oportunidade de ir lá no Gama. Eu fui lá, né, adquirir uns chocolates. E para presentear algumas pessoas queridas aí da minha vida. Eu vou dizer quem são as pessoas queridas, são as tias que dão banho na minha cachorra. Porque elas aguentam aquela cachorra. Então eu tenho que presentear. Vão pro céu. Vão pro céu, porque a minha cachorra é complicada. E quando eu estava ali fazendo a compra, eu estava conversando com uma das atendentes e ela falou assim para mim, professor, tá faltando o dia da diplomação, né? Aí é verdade, nós temos que diplomar os nossos alunos. Então você veja, né? Elas se sentiram foi um processo para elas tão importante que elas estão até agora aguardando para serem diplomadas, certificadas por nós e pelos nossos alunos pelo que eles fizeram. E para o Gama, especificamente para a diretoria, eu acho que foi um ótimo ferramental para eles começarem a ter uma noção do engajamento dos voluntários. Sim. Voluntários e funcionários que participaram do curso, eles começaram ali a identificar, opa, essa pessoa aqui está sendo subutilizada. Essa pessoa aqui ela está sobrecarregada. Essa pessoa aqui pode atender melhor em tal situação. Então, querendo ou não, foi um grande curso para que eles mesmos se identificassem como que eles poderiam se rearranjar internamente. Sim. São experiências, né? Até eu achei a fala do Rafa vem ilustrar que eu vou contar. Estava eu no mercado e uma das diretoras, né? Ela me gritou 2 quilômetros longe. Quando que seria a formação? Deu, já vai. Mas por quê? Porque a gente criou uma relação, né, entre elas de que o que a gente estava propondo não era obrigatório elas implementarem, mas era uma forma delas conhecerem a instituição a qual elas estão trabalhando. E à medida que havia essas formações, né, então nós tivemos aí 3 grandes temas de formação. A partir no momento que foi aplicada essas formações, elas começaram a identificar o que elas poderiam fazer nos negócios, mudar a forma para facilitar a vida delas. Então, às vezes, um processo que era tão oneroso, demorava um monte, com a ferramenta certa, ele se torna mais ágil. Então, o olhar delas, né? Até eu nunca esqueço uma senhora que me disse, nossa, eu achei que Canvas era tão difícil, mas não é. Agora eu entendi para que serve. Eu lembro quando eles fizeram a apresentação do Canvas, elas viraram uma para outra assim, a gente já fez isso aí, mas agora eu entendi como é que faz. Se você me permite, eu queria contar mais uma pequena história. Vai lá. Sobre o que a Prof. Ele acabou de comentar. Hoje ainda, lá na lojinha do Gama, eu estava lá olhando todas as possibilidades. De repente eu vejo produtos novos, aí eu bato o olho e falo, o que é isso aqui? Aí a atendente fala, não, agora são os nossos chocolates que são diferenciados, professor. Tem o 70% cacau, tem o vegano, tem o sem glúten, tem o... Aí eu, então quer dizer que os nossos cursos de formação te ajudaram. Ela, sim! Foi no curso de vocês que a gente começou a repensar a forma como a gente poderia posicionar o nosso produto. Eu, meu Deus! Ela já explicou. Posicionar o produto? Eu falei, cara, né? Que isso? Então, até o linguajar já mudou. Até o linguajar das pessoas mudaram. Então é muito interessante que faz o quê? 15 dias que acabou as formações, né? E já está ali algumas das possibilidades que elas pensaram junto com os nossos alunos. Que sensacional, bacana, gente. Né? Isso não tem... esse processo de repensar o que eu faço. O aluno fez isso, né? Repensar o conteúdo das disciplinas que ele aprendeu durante o curso, pelo menos até onde ele estava ali. Tinha alunos do 4º ano e do 3º ano novamente, né? Trabalhando em conjunto. Não tinha mais alunos do 2º ano, porque agora o curso de administração está nesse processo de transição para a semestralização. Os alunos do curso semestral eles têm já os desafios deles, né? Já tem as disciplinas certificadoras. Inclusive, gestão empresarial virou uma disciplina certificadora lá para o 7º período, né? O outro projeto que era para o 4º ano, né, do 4ADM, vai mudar o nome provavelmente, mas também virou. Então a gente está institucionalizando essas ações porque a gente vê, os alunos refletem sobre tudo isso e esse processo de reflexão gerou para eles um aprendizado.
mulheres que participaram, e o rapaz, né? A gente tinha um rapaz, né? E a mulherada, ó, matando a pau, gente. Elas refletiram sobre o que é o Gama, como eu posso ajudar o Gama um pouquinho melhor, o que essas ferramentas podem fazer por mim. A gente também parou, né? Nossa, a gente parou e falou assim, meu Deus, o queixo foi assim, ó, puf. Cara, temos aí um novo norte a percorrer, como que a gente pode aproveitar essas oportunidades? Como que a gente pode ir daqui para frente, né? Então, acho que é bem interessante isso, porque eu acabei comentando sobre o que aconteceu com os nossos alunos e com o pessoal do Gama. Mas agora deixa eu contar um pouco o que aconteceu conosco, né? Durante todo esse processo. Então, assim, eu acho que, pensando no que aconteceu no passado, para nós foi muito importante o que aconteceu neste ano, porque como todo professor tradicional e analógico, como nós somos ávidos por controle. Ávidos para que tudo dê certo dentro da minha caixinha e da minha visão. Criar roteirinhos. Criar roteiro, criar estruturas, saber aonde está acontecendo cada coisa, não deixar o aluno, sabe? E esse projeto foi para nós o ensinamento primeiro, para a gente começar assim, sabe de uma coisa? Solta. Deixa o aluno. Deixa o aluno. Quando eu ver que vai dar uma besteira, eu vou lá e trago ele de volta. Mas no resto, deixa ele se bater. Deixa ele se bater. E você vai vendo que ele, aos poucos, vai trabalhando com isso. Eu acho que a segunda coisa que foi muito importante para nós nesse projeto, né, que é que nem ele já tinha comentado, e eu trago essa palavra novamente, propósito. Nós encontramos finalmente uma forma de fazer um projeto de extensão em que a gente execute o que é esperado da universidade na parte de extensão, mas nós começamos a encontrar um propósito pessoal. Então o nosso engajamento ele é mais do que profissional, ele se torna pessoal. Então a gente compra a ideia agora como ser humano e não apenas como servidor público ou como professor. E o terceiro, e agora, se você me permite, eu vou adiantar uma coisa. Eu e esta moça, e você estava junto também, mas eu acho que nesse momento nós somos os pais, digamos assim, desse novo projeto. Eu tô como apresentador. Digamos, desse novo projeto, a gente ficou tão feliz com os nossos resultados, a gente ficou tão feliz com as possibilidades e a gente começou a enxergar tantas coisas novas que a gente decidiu montar uma disciplina optativa metade teórica, metade prática, meio a meio, que nós vamos ministrar no ano que vem de forma conjunta. Então acho que vai ser a primeira experiência no curso de administração semestral, né, posso dizer, que nós teremos uma disciplina teórica prática que ela será ministrada por 2 professores ao mesmo tempo. Vinculados a um projeto de extensão. Vinculados a um projeto de extensão e que será alimento para outras disciplinas como insumo para pesquisa. Então, que legal, cara. A gente está fazendo uma triangulação bem legal. É uma experiência, né? Como a gente vai experienciando formas diferentes de fazer, né? Porque, como a gente diz, né? Nós temos alunos que são totalmente diferentes do que era lá na década, né, de 90. Lá em 2014, tenho certeza que a gente tinha alunos totalmente diferentes do que a gente tem hoje, né? Então, muda-se essa percepção. E a gente tem que evoluir em termos de concepções de formas de repassar o conteúdo. Até porque aulas teóricas, ninguém mais presta, até a gente, né? Prestar atenção em 50, 60 minutos de fala é muito difícil. Agora, você pegar esses conteúdos e aplicar em alguma prática, muda a lógica. Que faça sentido. Faça sentido para a pessoa. Exato. Isso muda totalmente de figura. E é essa a proposta. Engaja, né? Essa é a palavra que está tão, né, na moda agora, preocupando os cursos que estão reestruturando seus cursos, engajar os alunos. Eu queria até aproveitar esse momento, porque assim, né, sabendo que os nossos, como posso dizer, ouvintes, nossos espectadores, quando eles olham a gente falando sobre isso agora, em 2022, devem falar, nossa, né? Que coisa bem elaborada ou que coisa complexa que vocês fizeram, mas não tem nada, vamos dizer assim, que seja ciência de foguete, né? O rocket science. É que foi uma evolução de 8 anos.
9 anos. Sim. Então a gente chegou aqui e está hoje pensando dessa forma, que eu posso dizer, sincronizada de ensino, pesquisa, extensão e projetos pessoais. Sim. Né? Sim. Querendo ou não, é um projeto pessoal. Porque depois de 8 anos a gente levou muito, né, na cara. Eu levei menos, porque foram só 4. 5. Mas a Prof. Ele levou durante 8 anos isso e, querendo ou não, vai aprendendo. Você vai modificando e você vai conseguindo ajustar algumas coisas. Então, assim, para quem está agora procurando novos projetos de extensão para ser elaborado e executado nos seus cursos de graduação, acho que a melhor dica que eu posso dar é: começa simples, bem simples. Mas tenta, né? Mas tenta. Deixa simples. No próximo ano, sofistica. No outro ano, muda. No outro ano, sofistica o que você mudou. E assim vai. Até vocês... Inclusive, a gente não chegou nem perto do que a gente gostaria, né? Essa que é a grande verdade. Prof. Eli, então agora eu vou aproveitar o momento para a gente ir caminhando para um fechamento, dar as suas dicas então para a turma. O Rafa trouxe várias contribuições também legais que servem para a comunidade interna da UTFPR que está querendo abraçar essa causa da extensão, mas não fazer com que a extensão compita. É isso, né? Competir, compita, é isso. Então, compita com o ensino, ficou feio, né? Ficou feio. Que a extensão divirja. Nossa, Piorou, piorou. Tá, beleza, ok. Que a extensão, ela não gere uma competição. Concorra. Concorra! Isso, melhor. Muito obrigado. Eu dando ideia de palavras. Por isso que eles são meus parceiros, ok? Então, voltando. Que a extensão concorra. Porque a gente aguenta você, não é porque... É uma relação de paciência deles comigo. Concorra com ensino e pesquisa. Não é uma relação de concorrer com a sala de aula, com o conteúdo que eu preciso vencer. Não é. Né? Mas vai lá, Eli, dê a sua visão para essa proposta. Essa lógica de pesquisa, ensino e extensão, né, ela permeia a nossa realidade, né, de docência, não tem como fugir. E não existe extensão sem pesquisa. E não existe extensão e pesquisa se não tiver o ensino por trás, porque se eu não sei o que pesquisar e eu não sei o que aplicar. Então, essa triangulação, ela existe em qualquer atividade de extensão. Às vezes, a atividade que vai ser feita, ou o projeto, ou o programa que vai ser executado, vai puxar alguma coisa mais ou menos, mas as três vão sempre estar dando suporte uma para a outra. Na verdade, a gente pensou... Na verdade, é ótimo, né? Eu pego no pé dela. Mas, para aplicar uma atividade, principalmente agora que todo mundo está nessa de certificadoras, como o Rafa já deu a ideia, pensar em algo que faça sentido. Sim. Isso foi uma coisa que a gente demorou para perceber, né? Parece que estava na nossa cara, a gente tinha fechado os olhos, a gente não tinha entendido ainda como fazer o negócio acontecer. Ao longo dos anos, a gente sempre percebia a dificuldade de engajar os alunos, de fazer participar. Então, a atividade que for ser desenvolvida tem que fazer sentido. Para eles. Para os alunos. Porque esse sentido vai engajá-los. Né? Então, essa atividade fazendo sentido, os alunos vão querer executá-las. É uma experiência que a gente está tendo agora. Né? Sim. O sentido de ajudar uma causa maior faz com que eles executem as atividades, não sei se com prazer, mas de maneira mais aceitem o desafio. Mais eficiente, de forma mais eficiente. Show de bola. Então, a gente tem, se vocês quiserem conhecer mais, a gente convida, né, a fazer um bate-papo com a gente. A gente tem alguns métodos que nós utilizamos para aplicação, que pode ser em qualquer atividade. Claro que nós estamos falando da área de administração, que é a maior parte que a gente atua, né? Apesar de nós estarmos aí, né, em outras áreas, né, em outros cursos dentro da universidade, a gente atua dentro da área de administração. Mas a gente criou um método, né, de aplicar atividade de extensão que pode ser utilizado para qualquer área e qualquer tipo de projeto. Sim. A questão de formação de equipes, a questão de como atuar dentro de uma realidade, como executar as atividades dentro dessa realidade, o que a gente pode colocar ou não, deixar o aluno como protagonista, claro, né? A gente não é o mestre do saber, né, que sabe tudo, a gente está engatinhando ainda nesse processo.
Mas para quem está começando e quiser algumas dicas, né, a gente abre as portas lá no departamento de administração e quiserem bater um papo, quiserem ter ideias, a gente é muito bom de gerar ideias. Só, se vocês me permitem aproveitar a fala de vocês, rapidinho, porque teve uma experiência recente aqui no campus, a gente fez várias oficinas, várias rodas de conversa sobre esse desafio que nós estamos tendo de implementar a extensão para o curso. A gente já tinha essa experiência muito antes da exigência legal, né? Então foi tranquilo, mas para alguns professores isso é muito difícil, né? Às vezes isso é uma responsabilidade da instituição, isso é uma responsabilidade do curso, é uma responsabilidade do professor, de quem que é, né? E eu lembro que a gente estava fazendo uma fala com outros 2 convidados, eu estava como convidado e não como apresentador, e aí um professor lá que estava na plateia falou assim, pô, vocês são iluminados de conseguir conciliar tudo isso. Eu falei, não, a gente fez uma escolha, né? Acho que primeiro, um passo de cada vez, como o professor Rafael falou, né? Porque vai errar, vai ter que saber lidar com o erro, vai ter que saber aprender, vai ter que se aceitar enquanto estou aprendendo a fazer uma coisa nova, porque às vezes a gente se sente seguro de saber um conhecimento, né? Entendo tudo de marketing, entendo porcaria nenhuma de marketing, mas minha área de segurança é o marketing, né? E agora vou ter que aprender sobre ABP, né? Sobre aprendizagem baseada em projetos. Então, um passinho de cada vez, como o professor Rafael falou, uma coisa que faça sentido, também tem que fazer sentido para o professor, para ele abraçar mais uma atividade, porque não é fácil a nossa rotina, né? Aí vem aquelas falas que a gente escuta, mas e a saúde do servidor? Quando faz sentido para você, vira uma escolha pessoal, né? Você consegue conciliar isso e dar prioridades, né? Você começa a priorizar as coisas, né, para você. E até assim, normalmente a gente pensa em atividade de extensão como algo faraônico, que tem que ser gigantesco. Descolado de tudo, né? Que tem que, né, ter holofote. Não, né? Pode ser alguma coisa que o professor já faça de forma informal, que ele acaba trazendo isso para formalidade, para dentro do contexto do curso ou das disciplinas que vão assessorar esse projeto, enfim. A entrega que foi feita nesse caso do Gama, a gente discutiu isso, né? Foi uma entrega tão simples, mas aquilo foi tão grande para o Gama, fez um impacto tão significativo para o Gama, então vale muito a pena. E o terceiro, gente, que eu agregaria, então, um passo de cada vez, algo que faça sentido, né? E não faça sozinho. Não faça sozinho. Eu acho que talvez a ele não tivesse chegado onde chegou, se ela tivesse carregado esse desafio sozinha. Talvez eu e o Rafa não teríamos dado conta do projeto se a gente não tivesse contado uns com os outros. Quando ele se afastou para licença maternidade, né, aí ficou eu e o Rafa cuidando desse projeto. Tadinho, né, sem a mãe, o projeto deve ter sofrido um monte. Né? Mas, então assim, não faça sozinho. Você tem colegas com várias ideias que não estão concorrendo contigo. Eles estão te dando oportunidade de vocês trilharem um caminho que vai atender a lei, na pior das hipóteses, vai atender a lei. Na melhor das hipóteses, vai atender a uma instituição como a Casa de Apoio Gama. Faz sentido isso, né? Faz sentido. Queridos, para fechar, eu só tenho a agradecer a oportunidade da gente papear sobre esse filho, né, que aqui vocês estão representando. Não, ficou estranho porque não tem nada aqui. Depois o Santi põe a logo aqui do GE, que quando eu fizer assim de novo, né, ele põe a logo ali. Então, o Santi tá lá. O Santi ele sofre na minha mão, mas é ele que é um santo, né? É o santo, eu ia dizer isso. Mas é ele que manda, eu só obedeço aqui. E aí, eu só tenho a agradecer realmente a disponibilidade de vocês. Nesse final de ano foi difícil, a gente teve que remarcar várias vezes, né? Mas eu acho que era um momento para a gente poder compartilhar isso com a comunidade, por isso eu fiz questão de trazê-los aqui, né? Agradecer demais, se você ficou até agora, agradecer demais o teu apoio. Então, clica no joinha, compartilha, divulga para o pessoal. Se você for aluno, divulga para os estudantes, porque volta e meia a gente precisa de bolsistas e voluntários. Se você for docente, fique à vontade para tecer suas críticas, para tecer seus comentários aí
nos comentários do YouTube ou para entrar em contato com a gente, dando ideias, sugestões. Eu sei que Dois Vizinhos tem uma prática parecida, Curitiba tem práticas parecidas, Apucarana sempre está aí arrebentando a boca do balão, Ponta Grossa tem o MEIU. Então, gente, vamos lá, vamos juntar esforço aí para fazer uma coisa cada vez melhor. A gente quer aprender, né? Mas a gente também está aí para ajudar no que for preciso. Estou falando besteira? Não, né? Não? Não. Ficou bonitinho agora, né? Eu estraguei o final bonito. De novo, eu estraguei o final bonito. Mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. Você, Luciano, pelo convite. Isso aí. Querem Oi? mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Não, só agradecer mesmo. Cadê minha coca? Eu quero o chocolate do Gama, aquele, igual minha filha fala, aquele rosinha. Eu quero a coca que você me prometeu. Meu, o chocolate do Gama tem para intolerantes a glúten, porque tem esse probleminha, né? E tem um que a gente adora, que é uma bolinha. Bom, não posso ficar falando. Não pode fazer propaganda. Ok. Mas eu acho que o que a gente tem para dizer é obrigada, professor Luciano, por abrir espaço, né, para a gente contar um pouquinho das nossas aventuras e continuaremos, né, vocês vão ver cenas dos próximos capítulos aí do projeto e convidá-los, né, se porventura quiserem atuar no projeto, é um projeto dentro do curso de administração, mas que está aberto a toda a comunidade acadêmica, né, seja professores, seja alunos. Então, se você tem vontade de trabalhar num projeto que atua na área de gestão, fica o convite, né, para ser voluntário. Se tem os professores que querem atuar dentro do projeto, entender um pouco, porque a gente contar do filho, a gente só fala coisas boas, né? A gente só fala os pontos positivos. A gente teve várias perrengues aí, brigas, né, discussões para definir o que vai fazer. Então, se você é professor, queira trabalhar com a gente também, fica o convite, está aberto, né? Nós não somos um grupo fechado, gostamos muito de novas ideias, novas aventuras. Se você quiser participar com gestão empresarial, está convidado e convidada. Show de bola, maravilha. E é isso, meus amigos, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Se você tem alguma ideia, um projeto que você queira divulgar, entre em contato com a gente. Vou repetir o e-mail, webradio-pb@utfpr.edu.br. Eu vou pôr seu e-mail também, Santi, agora depois qualquer coisa você corta. Santi com S, com I, né? Santi@utfpr.edu.br. Fala lá, ó, quero divulgar o meu projeto no UTFPR Entrevista e a gente vai ter o maior prazer de receber você aqui para falar um pouquinho sobre as atividades que você realiza dentro da UTFPR. Um super abraço e até a próxima, gente.